Oi, eu vim gravar um vídeo hoje sobre um livro que eu li essa semana. Demorei 6 dias para ler ele. É do Gustave, que é francês. Gustave Flaubert. Esse aqui. Tem muitas outras edições sobre esse livro. Se chama Madame Bovary. Tem um monte de outras edições, mas eu gostei dessa, ó. Eu comprei pela capa, mas é que eu já tinha ouvido falar dele. Ó, é lindo. Essa literatura francesa, ela foi publicada em 1800 e bolinha. Não, acho que 50. 50 alguma coisa. 1850 alguma coisa foi publicada. Essa literatura francesa é eu diria que é uma literatura satírica, porque fala de putaria. Só que é aquela putaria que você tem que ler com um dicionário do lado, senão você não entende que é uma putaria. Porque ele narra daquele jeito, gente, 1800, né? Não é a linguagem de hoje em dia, não é a linguagem que a Sylvia Day usa pra fazer os livros dela. Enfim. Mas o livro é bom, pra quem está acostumado a ler e não vai precisar ficar parando toda hora pra ver o que significa aquilo, vai amar. Ele é tão bom, o que eu tinha ouvido falar dele é que quando o autor publicou, foi um revoluço na França, e ele foi julgado por ter escrito esse livro, porque naquela época ninguém falava sobre as coisas que aconteciam por baixo dos panos, tipo as mulheres que tinham amantes, os homens que seduziam as mulheres só pra usar. E o Gustave falou, mas falou muito. Então ele foi julgado por ter escrito esse livro. E graças a Deus ele escreveu esse livro, porque senão nós não teríamos os contos eróticos que temos hoje, talvez. Não sei. Enfim, eu narrei alguns pontos importantes que aconteceu na história pra contar pra vocês, porque acontece muita coisa. Olha a grossura do livro. Imenso. Então eu escrevi alguns pontos importantes da história no decorrer. Eu fui lendo e escrevendo. Esse livro conta a história do Charles. O que eu não gostei do livro é que ele é narrado na terceira pessoa. Eu gosto de quando a pessoa tá contando a história dela, porque aí fica mais simples, mas não, tem um narrador, o livro já tem aquela escrita minuciosa e ainda é narrado. Mas valeu a pena, enfim. O Charles, ele era muito zombado na escola, mas ele cresceu, superou, se tornou um grande médico. Aí ele se casou, mas ficou viúvo muito jovem. Então ele pegou uma menina mais jovem ainda e se casou com ela, a Emma, que é a nossa Madame Bovary. Ela tem esse nome porque ele é o Charles Bovary, então esse nome veio dele. Enfim, a Madame Bovary, ela casou-se mais acho que por falta de ter o que fazer, viu? Porque ela não tinha aquela paixão, ela não sentia no Charles aquela ênfase de amantes e confidentes. Ela só se casou por casar. Então ela começou a ficar muito triste. Muito triste. Aí ele falou, acho que o problema é a gente se mudar. Eu não tô nem lendo. O problema é a gente se mudar. E se mudaram. Descobriu que ela tava grávida. Tava grávida, teve a filha, uma menina. Mas ela não tava nem aí pra filha. Quem cuidava era a ama, como algumas mulheres daquela época também. Quem cuidava era a empregada. E ela começou eles moravam num lugar que era tipo um vilarejo. Então todo mundo se conhecia. Qualquer notícia que saísse no folhetim, todo mundo ficava sabendo. Se tivesse com a sua cara estampada lá uma notícia ruim, você não ia nem querer sair na rua. Era tipo isso. Aí, ela começou a ver que se espalhava a fama do marido dela como médico. E mesmo assim, a audaciosa Emma, Madame Bovary, ela começou a se encantar por um cara chamado Léon. Ele era um estudante que estava sempre por lá e como eles liam livros, os dois se identificavam muito por ler bastante. Ela não tinha nada a ver com o Charles, mas com o Léon ela se encantava porque ela se identificava muito com ele. Começaram ali a se apaixonar os dois, porém nenhum contou um pro outro, ele partiu, foi estudar fora e ficou por isso mesmo. Mas a história não acaba aqui, então. Ela ficou muito triste. Novamente, Charles pensou que sua esposa estivesse doente, mas acho que o que faltava mesmo era sexo. Enfim, aí apareceu um espertão, o Rodolphe. O Rodolphe falou por si mesmo, bom, eu quero essa mulher, quero muito pegar essa mulher. E começou a cortejá-la de forma indevida, até porque ela é casada. Ela caiu, se apaixonou demais. Depois, quando ela planejou deles fugirem, porque ela estava de saco cheio do marido da sogra,
ele fugiu sozinho, deixando uma carta de pé na bunda pra ela. Ela ficou mais triste ainda. Depois, ali algum tempo, ela reencontrou o Leon e começou a ficar com ele, coisa que ela já devia ter feito antes, começou a ficar com ele. Ou seja, já era o segundo amante dela, o Charles já era corno 2 vezes. E aí, ela começou a se endividar muito, ela era muito mentirosa, só contava mentira pro marido, começou a se endividar, até que chegou ao ponto dela não saber mais o que fazer. Ela devia demais, tipo, até os vestidos dela, eles estavam somando pra ver quanto dava pra pagar a dívida dela, pra tu ter uma noção. Por fim, a história acaba que ela se envenena e ela morre. O Charles fica viúvo pela segunda vez, fora corno. Depois que ela morre, ele quer morrer junto, fica mal pra caramba, mas aí começa a descobrir as cartas dos amantes dela. O Charles é muito idiota, gente, sério. Ele conhece os 2 amantes. Ele chega até a beber com ele, curtindo o luto, bebe com um dos amantes, porque já foi mesmo, já comeu mesmo, já morreu mesmo. E por fim ele morre, de tristeza, eu acho. A história é mais ou menos essa. Então quem não leu não precisa ler, porque eu contei tudo. Mas quem quiser ler vai ver que as histórias narradas naquela época, apesar da escrita gritante, o romance dela com os amantes dela é bem legal. Vai gostar do livro, é um livro ótimo, só cansativo. E tem outras edições, não precisa comprar com essa capa linda, maravilhosa que eu comprei, tá? Tchau, até o próximo.